E aqui estamos palpites de domingo, dia 29/12. Campeonato Egípcio, Zamalek contra Al-Ittihad. O Zamalek é o primeiro e o Al-Ittihad o sétimo. Nos últimos 5 jogos o Zamalek venceu 2 e empatou 3. Nos últimos 5 jogos como mandante foram 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Nos últimos 5 jogos o Al-Ittihad empatou 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante foram 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Essas duas equipes já se enfrentaram 2 vezes esse ano, com 2 vitórias do Zamalek, 3-0 e 2-0. Palpite, casa vence. Campeonato inglês, Leicester contra Manchester City. O Leicester é o 18º e o City o 7º. Nos últimos 5 jogos o Leicester venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como mandante foram 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Nos últimos 5 jogos o City empatou 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como visitante foram 1 empate e 4 derrotas. Essas duas equipes não se enfrentaram esse ano. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gol. Crystal Palace contra Southampton. O Crystal Palace é o 16º e o Southampton o 20º. Nos últimos 5 jogos o Crystal Palace venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como mandante foram 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Nos últimos 5 jogos o Southampton empatou 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos como visitante foram 2 empates e 3 derrotas. Essas duas equipes não se enfrentaram esse ano. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gol. Fulham contra Bournemouth. O Fulham é o 8º e o Bournemouth o 6º. Nos últimos 5 jogos o Fulham venceu 2 e empatou 3. Nos últimos 5 jogos como mandante foram 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Nos últimos 5 jogos o Bournemouth venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos como visitante foram 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Essas duas equipes já se enfrentaram esse ano e foi 3-1 para o Fulham. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gol. Tottenham e Wolverhampton. O Tottenham é o 11º e o Wolverhampton o 17º. Nos últimos 5 jogos o Tottenham venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa foram 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Nos últimos 5 jogos o Wolverhampton venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como visitante foram 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Essas duas equipes já se enfrentaram esse ano e o Wolverhampton ganhou por 2-1. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gol. Mais de 10 cantos. West Ham e Liverpool. O West Ham é o 13º e o Liverpool o 1º. Nos últimos 5 jogos o West Ham venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como mandante foram 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Nos últimos 5 jogos o Liverpool venceu 4, empatou 1. Nos últimos 5 jogos como visitante o Liverpool venceu 4, empatou 1. Essas duas equipes já se enfrentaram 2 vezes esse ano, 1 vitória do Liverpool e 1 empate, 5-1 e 2-2. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gol. Para os mais ousados, jogo over, mais de 2,5 gols. Ou ambas marcam sim. Fora vence. Campeonato italiano, Napoli e Venezia. O Napoli é o 2º e o Venezia o 19º. Nos últimos 5 jogos o Napoli venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como mandante foram 3 vitórias e 2 derrotas. Nos últimos 5 jogos o Venezia venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante foram 2 empates e 3 derrotas. Palpite, casa vence. Juventus e Fiorentina. A Juventus é a 6ª e a Fiorentina o 5º. Nos últimos 5 jogos a Juventus venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos em casa foram 3 vitórias e 2 empates. Nos últimos 5 jogos a Fiorentina venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante foram 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.
Essas equipes já se enfrentaram esse ano e a Juventus ganhou por 1-0. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Milan e Roma. O Milan é o 8º e a Roma 10º. Nos últimos 5 jogos o Milan venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa foram 3 vitórias e 2 empates. Nos últimos 5 jogos a Roma venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante foram 2 empates e 3 derrotas. Essas duas equipes já se enfrentaram 4 vezes esse ano. 3 vitórias da Roma e 1 vitória do Milan. 3-1, 1-0, 2-1 e 5-2. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Para os mais ousados, mais de 2 gols e meio. Campeonato Português, Sporting Benfica. O Sporting é o segundo e o Benfica o primeiro. Nos últimos 5 jogos o Sporting venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa foram 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Nos últimos 5 jogos o Benfica venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos fora foram 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Essas duas equipes já se enfrentaram 3 vezes esse ano. 2 vitórias do Sporting e 1 empate. 2-1, 2-1 e 2-2. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Mais de 2 gols e meio. Ou ambas marcam sim. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. No comentário fixado tem o vídeo com os palpites dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E mais uma coisa, não se esquece de deixar o seu like e compartilhar o vídeo nas suas redes sociais. Eu sou o André e te aguardo amanhã para o próximo vídeo.